mais uma vez orar. O pastor orou, mas o pregador ele sempre tem que orar quando ele vai iniciar uma mensagem. Então vamos fechar os olhos. Quero convidar você nessa noite a ouvir atentamente. Nós vamos ler o texto bem devagar, com bastante clareza. E nessa noite eu aqui em cima, e os irmãos lá embaixo, todos nós como os irmãos que nós somos, como apenas discípulos que nós somos de Cristo, nós possamos compartilhar juntos a palavra de Deus. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade de estar aqui nesta noite, por mais um dia que o Senhor concede a minha vida e a vida dos meus irmãos, por mais um domingo, por mais uma semana que está se iniciando, pela liberdade que o Senhor nos dá de poder compartilhar da Tua Palavra, de poder testemunhar da Tua Palavra, sem nenhum impedimento, sem nenhuma restrição. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos aqui. E que esta noite, ó Deus, nós possamos sair daqui realmente comprometidos, ó Deus, com a Tua Palavra, com a verdade da Tua Palavra, com aquilo que nós vamos compartilhar nesta noite. Muito obrigado por aquilo que o Senhor falou no coração, e que eu possa também, ó Deus, transmitir aos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você conhece o poder de um testemunho? Você tem noção dos efeitos que um testemunho pode causar na vida de alguém? A palavra testemunho, em alguns dos seus significados, significa a ação de manifestar algo por palavras com o intuito de fundamentar algo, geralmente uma passagem da própria vida. Também é uma declaração feita que pode ser usada para comprovar a existência de algo. Testemunho é uma prova de que realmente algo aconteceu. Nós sabemos que as palavras têm poder. Toda palavra proferida da nossa boca, ela tem um poder. E esse poder pode ser negativo e pode ser positivo. Quando nós ouvimos algum relato bom, algum relato agradável, é muito comum nós nos sentirmos bem quando nós ouvimos algo bom. Nós nos sentirmos leves, nos sentirmos de bem com a vida. Quando é algo engraçado, nós rimos, ficamos alegres, ficamos eufóricos. Quando é algo motivador, nós nos sentimos para cima, nos sentimos literalmente motivados, querendo fazer algo de bom, porque é motivador. Esses são os efeitos que um testemunho, que um relato tem, que a palavra tem, a palavra dita tem. No contrário também é a mesma coisa. Quando é algo ruim que nós ouvimos, uma notícia triste, é comum nós nos sentirmos mal, para baixo, ficarmos com um sentimento negativo. Quando é algo que causa revolta, nos sentimos revoltados, sentimos com raiva, porque é algo ruim. E a palavra, ela tem poder e causam efeitos nas nossas vidas. E é disso que eu quero falar com os irmãos esta noite, sobre o poder de um testemunho. Não só do poder de um testemunho, mas também nós vamos ver, nós somos chamados a testemunhar. Vamos abrir nossas Bíblias então? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. A minha Bíblia é uma versão Almeida, século 21. Não sei qual é a versão que você tem aí. Principalmente se você está com Bíblia, se você não estiver com a Bíblia, sente alguém do lado, ou alguém do lado empreste, tem mais de uma Bíblia, empreste para aquele que não tem.
Vamos juntos ler esse texto. É um texto muito conhecido, um texto que certamente você já ouviu várias mensagens em cima desse texto, que é o diálogo com a mulher samaritana. E esse texto você só vai encontrar aqui no Evangelho de João. Nenhum outro evangelho você vai encontrar esse texto. Versículo 1 diz assim: Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhes disse: Dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 11: E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: Vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus afirmou: Foste sincera, dizendo: Não tenho marido. Pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhes disse: Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, de fato já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: Sou eu, o que está falando contigo. Então os seus discípulos chegaram, se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntou: O que queres? Ou, por que falas com ela? Então a mulher deixou ali seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: Vinde,
vejo um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Vamos ler o versículo 39 agora. Mesmo capítulo, versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher e testemunhavam. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse. E ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Amém? Vamos rapidamente conhecer o contexto histórico em que esse texto nos apresenta. O texto diz que Jesus e os discípulos estavam na Judéia e decidiram sair da Judéia e ir para a Galiléia. Bom, para nós nos situarmos, é como se a Judéia fosse aqui Pompeia e a Galiléia fosse Marília. Para sair de Pompeia até Marília, obrigatoriamente nós passamos por Oriente. Você não tem como fazer um outro caminho, partindo daqui de Pompeia para Marília. Você tem que passar por Oriente. Não tem como desviar. Lá era a mesma coisa. Obrigatoriamente eles tinham que passar por Samaria. Não tinha como eles contornar. Talvez até tinha, mas talvez a viagem ficaria muito longa. Fato é que eles, nessa ida da Judéia para a Galiléia, eles passaram por Samaria. Tiveram que passar ali. O texto também fala que os judeus e os samaritanos não se davam bem, que existia uma rivalidade ali. Bom, essa rivalidade é muito antiga e muito complexa. Nós precisaríamos de tempo aqui para destrinchar tudo o que motiva, o que motivasse essa rivalidade. Mas a raiz dela, onde nasceu essa rivalidade, está muitos séculos atrás, antes desse período. Está lá ainda no antigo reino de Israel, quando Israel ainda era um reino soberano. E Salomão era o seu rei. Quando Salomão morreu, o seu filho Roboão assumiu o trono de Israel. Mas 10 das 12 tribos de Israel não aceitaram o governo de Roboão e se separaram desse reino, formando o reino do norte. E passou a se chamar também Israel. E escolheram lá como rei Jeroboão. E as duas tribos, outras 2 tribos de Israel, continuaram fiéis a Roboão, a descendência de Salomão, de Davi, formaram o reino do sul, chamado de Judá. Então o reino, que era um só, foi dividido. O reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. E é por causa dessa divisão e os desdobramentos que essa divisão trouxe que surgiu toda essa rivalidade entre judeus e samaritanos. Porque uma das sedes desse reino do norte se chamava Samaria, uma das cidades. E a outra cidade do reino do sul ficou com Jerusalém. E aí deveríamos destrinchar aqui tudo por uma série de outras coisas, mas o fato é que a raiz dessa rivalidade está nessa divisão dos reinos. Por isso que existiam essa rivalidade. E essa rivalidade ainda existia aqui no século I, quando Jesus estava aqui no seu ministério.
É claro isso, a Bíblia deixa claro isso. Mas muito bem, este era o cenário, o contexto histórico que o texto passou. Porque muitas vezes a gente pode ler e não compreender, né? Falar, mas por quê? O que tem a ver essa rivalidade? Eles precisaram passar por ali, nesse lugar onde eles tinham rivalidade. Se nós lermos esse texto de forma rasa, como nós fizemos aqui agora, uma forma bem simples, aparentemente é apenas mais um relato de mais um milagre de Jesus. Jesus mudou a vida daquela mulher. Por causa do encontro dela com Jesus, a vida dela foi transformada. Mais um milagre que Cristo realizou. Mas quando nós analisamos com mais profundidade, é muito mais que isso. Este relato aqui é um exemplo de como um testemunho pode mudar a vida de alguém. Porque é através do testemunho daquela mulher que os outros habitantes daquela cidade, muitos habitantes daquela cidade, aliás, nem todos, creram em Jesus. Foi por causa do testemunho dela. E Jesus, como mestre que é, como nosso mestre, ele sempre ensinou através de exemplos. Tudo que Jesus fez no seu ministério, ele foi fazendo e deixando como exemplo para que seus discípulos viessem a fazer depois. E tudo que Jesus realizou, ele deixou como exemplo para os seus discípulos, e o que ficou registrado é exemplo para nós hoje. Deus sabe de todas as coisas. E aquela ida de Jesus e os discípulos para Galiléia, e aquela passagem de Samaria, não foi por acaso. Não foi simplesmente porque fazia parte do roteiro de viagem, mas foi para que Jesus deixasse um grande exemplo para nós, o poder do testemunho, e que também nós temos a responsabilidade de testemunhar o que Deus fez em nossas vidas para outras pessoas. Você tem testemunhado para outras pessoas aquilo que Deus fez na sua vida e aquilo que Deus faz na sua vida? Você tem feito assim como aquela mulher, ido até os seus conhecidos, os seus familiares, os seus companheiros, os seus amigos, a todos aqueles que te dão a oportunidade? Você tem testemunhado daquilo que Deus fez na sua vida? Precisamos testemunhar, irmãos, porque Ele deixou isso como exemplo para nós. E vamos ver então o porquê que nós devemos testemunhar. Em primeiro lugar, precisamos testemunhar porque, ao testemunhar, obedecemos uma ordem de Jesus. O testemunhar, falar do Evangelho, é uma ordem de Jesus. Não é apenas um exemplo. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, hein? No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 48 e 49. Lucas, capítulo 24, versículos 48 e 49. Olha só o que Jesus fala aqui, para os seus discípulos e consequentemente para nós todos nos dias de hoje. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós as promessas de meu Pai. Mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Essa foi a primeira ordem.
Agora vamos lá para Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Olha o que Jesus fala: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Isso já aconteceu. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, só de nós sabermos disso, só de nós compreendermos isso, que testemunhar é uma ordem de Cristo, e que nós precisamos obedecer, já era suficiente para eu encerrar a mensagem agora. Eu não precisaria falar mais nada, porque se Cristo nos deu a ordem de testemunhar, de falar do Evangelho, e nós não estamos obedecendo, só o fato de nós sabermos isso, nós devemos ter muito temor a Deus. Não precisaria dizer mais nada. Precisamos testemunhar, porque foi uma ordem do próprio Cristo. E se nós não testemunhamos por quê? Assim como aquela mulher fez, ela foi lá na cidade, ela falou de forma natural, de forma simples e objetiva. Ela não falou nada demais. Ela não usou nenhuma doutrina, ela não usou nenhuma teologia, simplesmente ela falou aquilo que Deus fez na vida dela. E convidou aquelas pessoas para que também fosse lá conhecer quem era aquele homem. E ela fez isso muito antes de Jesus ter dado a ordem, de forma natural, simples. Testemunhar para nós tem que ser algo natural, assim como foi para aquela mulher. Falar do seu testemunho de conversão, daquilo que Deus fez na sua vida, e também, logo em seguida, convidar a pessoa a conhecer esse mesmo Cristo, tem que ser natural para nós. Não precisa ter nenhum impedimento. Precisamos obedecer a ordem de Jesus. A ordem de Cristo foi clara: vocês são as minhas testemunhas. Precisam falar. Precisamos obedecer aquilo que Jesus nos ordenou. Mas também, quando testemunhamos, nós somos instrumentos de Deus, como verdadeiros agricultores e semeadores de Deus. O trabalho do agricultor é semear, é plantar. Se ele não plantar, ele não vai colher. A semente, a árvore, a lavoura, ela não brota do chão do nada, somente porque o agricultor quer. Se eu comprar um pedaço de terra para usar como lavoura e não semear, a terra vai ficar seca lá. Eu posso molhar, posso regar, mas se não tiver semente na terra, ela não vai gerar frutos. Assim também somos nós somos agricultores de Deus, nós somos semeadores de Deus. O nosso trabalho é semear. A semente é o nosso testemunho, é o Evangelho. O solo é a humanidade, é o coração das pessoas. O regar é trabalho do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai regar e cuidar.
da semente que foi plantada no coração. Uma vez que nós semeamos, nós deixamos com que o Espírito Santo vá lá e haja no coração da pessoa. A planta, a semente, ela pode germinar, crescer, dar fruto ou não. Mas depois de semeada, e vem o Espírito Santo e começa a regar, já não é mais trabalho do semeador. Já não depende do semeador. Depende do coração em que a semente foi plantada. Mas o nosso trabalho é semear. Uma vez semeado, nós não podemos nos preocupar com o resultado, porque não depende de nós. Talvez você esteja falando para alguém. Talvez você já tenha testemunhado, pregado o Evangelho para muitas pessoas. Para um familiar seu, para um amigo seu, e há tanto tempo você tem falado. Você fez a sua parte. Pode ser que essa semente venha a germinar em outro lugar, não seja com você. Nós temos muitos testemunhos assim. Inclusive nós temos testemunho aqui na igreja disso. O Sandrinho não está aqui nessa noite, mas eu falei para ele que eu ia contar o testemunho. Ele autorizou. O Sandrinho, o Sandro, da Tânia, né? Já há algum tempo ele trabalha com homens. O ministério dele é trabalhar com homens, é dar os cursos de hombridade, é promover encontro de homens, é juntar homens para divulgar a palavra de Deus desses homens. E por muitos homens já passaram com ele com os cursos. Eu já fiz curso com ele, inclusive também já trabalhei com ele no grupo. E sempre dentro do grupo do curso, quando houve oportunidade, ele testemunhou da conversão dele, daquilo que Deus fez na vida dele, e ele também anunciou o plano de salvação. A maioria das vezes passou em branco. A pessoa ali no momento ouviu, mas não tomou uma decisão. Sábado passado, teve um encontro de homens lá em Jundiaí. Foi o pessoal daqui de Pompeia, o Sandrinho organizou um pessoal e eles foram para lá. Inclusive foram alguns homens não cristãos que passaram no curso com o Sandro. Chegando lá, esses mesmos homens já estavam com a semente no coração que o Sandrinho plantou. Eles ouviram o testemunho de outros homens que estavam lá. E o preleitor ali então fez o apelo. E aqueles homens que não tinham recebido a Cristo no grupo com o Sandro, receberam Cristo lá. A semente não nasceu, não germinou aqui, mas germinou em outro lugar. Porque uma vez semeado, não depende de nós. Não depende de nós. O Espírito Santo é quem vai cuidar dessa semente no coração. Talvez você esteja falando do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Esteja desanimado porque você não vê resultado. Mas pode ser que essa semente está lá, em outro lugar, com uma outra pessoa, ela possa germinar e possa nascer. O nosso papel é semear, irmãos. É falar, é testemunhar. Seja para quem for. Os resultados, nós não devemos nos preocupar, porque não é conosco. Se for com nós aqui, amém. Glória a Deus, que é isso que nós queremos.
Não para que a nossa igreja, que a nossa denominação cresça em si, mas para que o reino de Deus cresça. Nós nos alegramos quando uma pessoa recebe a Cristo aqui conosco e caminha conosco. Mas se por acaso você vê que aquela pessoa que você pregou o Evangelho está em outra igreja, recebeu a Cristo em outro lugar, em outra cidade, se alegre também. E não desista. Não desista daquele que você pregou. Pode ser que essa pessoa morra sem receber a Cristo. Pode ser que essa semente não germine. Mas o seu papel você fez. E fez bem feito. Precisamos testemunhar. Em primeiro lugar, porque é uma ordem de Cristo. E precisamos obedecer. Em segundo lugar, porque é o nosso papel. Cristo nos deixou aqui como verdadeiros semeadores, verdadeiros agricultores de Deus. Em terceiro lugar, quando testemunhamos, nós fazemos a diferença no mundo. Se nós que somos cristãos, e os cristãos, de modo geral, nutrem e se gabam de ser diferentes do mundo, são diferentes do mundo. Não somos diferentes do mundo. Se nós dizemos que nós somos diferentes do mundo, nós precisamos realmente fazer a diferença neste mundo. E nós só vamos fazer a diferença se nós testemunharmos e se nós semearmos. O mundo, ele é como parte da Amazônia, que está lá toda devastada e queimada. Vou usar aqui esse exemplo da Amazônia, porque é o que está nas redes sociais bombando, né? Amazônia. Pois muito bem, o mundo é como aquela parte da Amazônia, toda devastada, toda sem vida. Esta é a humanidade. E como é que você refloresta? Como é que vai ser feito o reflorestamento lá, naquela área? Semeando, plantando uma nova árvore, colocando uma nova semente. Não adianta, irmãos, nós fazermos trabalho social. Não adianta nós resgatarmos mendigos, drogados, alimentar, cuidar, encaminhar, direcionar. Não adianta nós acolhermos crianças carentes. Do ponto de vista humanitário, joia, é nosso papel, é nosso dever também, porque nós somos cidadãos, e o próprio Cristo fez isso. Fez caridade. Mas do ponto de vista espiritual, se nós só fazermos isso e não semearmos a semente do Evangelho, nosso trabalho será em vão. Nós não vamos fazer a diferença no mundo. Do ponto de vista espiritual, nós não seremos diferentes do mundo. O mundo também faz projeto humanitário. No mundo existem ONGs que cuidam de pessoas, que cuidam de plantas, que cuidam de animais, que tentam fazer com que a vida aqui neste mundo, para outras pessoas, seja melhor. Muitas vezes fazendo melhor até o papel que o governo deveria fazer. Mas do ponto de vista espiritual, se a semente do Evangelho não é plantada, não vai fazer diferença nenhuma. Vai continuar sendo uma terra arrasada, vai continuar sendo uma terra sem vida. Porque o reino de Deus não é aqui nessa terra. O problema é que muitas vezes nós achamos que o reino de Deus é aqui. E Jesus Cristo foi bem claro nisso, que o reino dele não é aqui. O reino de Deus está no céu. E só vai para aquele reino aquele que tiver entendido, compreendido o Evangelho,
ter nascido de novo. E não há outra maneira de nós agregarmos a esse reino se não semear, se não falar. Precisamos testemunhar. Precisamos semear. Plantar, falar. Não é só para a nossa igreja, mas é para eu, indivíduo, como discípulo de Cristo, para você que é indivíduo, como discípulo de Cristo, para todos aqueles que são discípulos de Cristo no mundo. Se nós não semearmos e não testemunharmos, nós não faremos a diferença no mundo. O mundo continuará como está. Abra sua Bíblia, por favor, ali. Mateus capítulo 5. Versículos 13 a 16. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Jesus aqui falando através de parábola, mas deixando bem claro isso que eu estou falando. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus está falando: eu quero que vocês saiam, sejam luz, testemunhem, falem, anunciem o Evangelho, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Se nós quisermos ser sal e ser luz neste mundo, nós precisamos testemunhar. Eu não vejo outra maneira. Eu não vejo como nós fazemos a diferença do ponto de vista espiritual. Se eu não falar da minha conversão, daquilo que Cristo fez em mim, para outro alguém, e não despertar naquele alguém o desejo também conhecer este Cristo, e anunciar para ele então o plano de salvação, eu não vou estar fazendo diferença nenhuma. Eu posso ser um bom homem, eu posso ser honesto, eu posso ser uma pessoa piedosa, caridosa, ajudando, acolhendo, alimentando, mas só farei diferença do ponto de vista humanitário. O mundo é este que nós vivemos, irmãos. É somente aqui. O reino de Deus não é aqui. O reino de Deus está nos céus. E Cristo nos chamou para fazer diferença para esse reino, e não do reino que está aqui. Nós precisamos fazer diferença somente anunciando o Evangelho e testemunhando. Se nós não fizermos isso, não faremos a diferença neste mundo tão tenebroso que nós vivemos do ponto de vista humano. Testemunhemos para sermos obedientes. Testemunhemos para realizar a obra de Deus, deixar Deus nos usar como semeadores, e testemunhemos para fazer a diferença neste mundo. Deus abençoe todos os irmãos. Vamos fechar os olhos e orar? Senhor Jesus, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos porque o Senhor nos deixou grandes exemplos de como viver aqui nessa terra, Deus, através da sua própria vida. E o Senhor, como um grande mestre que é, nunca nos deixou desamparados e sem instrução. Assim como o Senhor ensinou os seus discípulos, o Senhor também nos ensina, nos ajuda nesta caminhada aqui.
nós temos aqui neste mundo. Senhor, que nós consigamos, ó Pai, ser obedientes à Tua ordem e à Tua palavra. Que o Senhor perdoe, ó Deus, nossos pecados, nossos erros, e não testemunhar. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cumprir a Tua ordem. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ser verdadeiros agricultores do Senhor, anunciando o Evangelho a todos aqueles que necessitam ouvir, para que o Espírito Santo venha e regue esses corações e os frutos sejam gerados. Que assim como muitos daquela cidade de Samaria creram no Senhor através do testemunho daquela mulher, assim também muitos possam crer através de nosso testemunho. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos capacite, ó Pai, nos dê entendimento para sermos sal e luz aqui nesta terra e fazer a diferença realmente neste mundo. O Senhor nos ajude, ó Pai, quanto igreja e quanto indivíduo, a cumprir a Tua palavra. Nós possamos sair daqui nesta noite, ó Pai, motivados, conscientes, ó Deus, de que precisamos testemunhar. E que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.